E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Gael e hoje nós vamos para a nossa primeira aula de filosofia, tá? Filosofia, que é essa disciplina aqui, que a sua sigla é FIL, pelo MEC, Ministério da Educação. É uma disciplina que também faz parte da Base Nacional Comum Curricular, tá? E vamos usá-la também no homeschooling, até porque o homeschooling tem sua filosofia própria, quem é cristão tem uma filosofia própria, quem é judeu tem, e assim por diante, tá legal? Então vamos lá, antes de começar, convido vocês a conhecer as demais aulas do canal, deixar o like, beleza? E o que mais que tem para falar para vocês? Bom, vamos começar com filosofia falando o seguinte já. Filosofia é uma arte, ou seja, uma técnica. Como assim? Filosofia não é ciência. Filosofia é uma falsa ciência, é uma pseudociência. A filosofia nunca foi ciência, tá? Porque para ser ciência precisa ter provas concretas. Uma coisa que a filosofia não tem é provas materiais concretas, ela só tem teorias. Outra coisa, para ser ciência precisa ter uma epistemologia e um corpo conceitual. A filosofia não tem epistemologia e um corpo conceitual. Outra coisa também, a filosofia, além disso, tudo que a ciência não consegue provar e explicar, a filosofia estuda. Por exemplo, mundo das ideias, mundo espiritual, alma, dimensões. Algum momento alguém conseguiu provar? Não, ninguém nunca conseguiu provar, até hoje. Desde a sua origem até hoje. Então a filosofia é uma falsa ciência, sim. Ela é considerada falsa, tá? Ela entra no mesmo grupo que as ciências místicas, por exemplo, astrologia, né, as artes. Então ela é uma falsa ciência, uma pseudociência, tá? Assim como a psiquiatria também. Beleza? Bora lá. Posso também mencionar a psicanálise, né? Pois a psiquiatria usa bastante também da psicanálise, né? Veja que curioso, psicologia é ciência, mas psicanálise não é, tá? Então filosofia é uma falsa ciência, tá? As pessoas ficam louvando a filosofia, mas a filosofia, se vocês prestarem atenção, ela não tem muita prática, ela não tem muita utilidade, tá? Mas ela é uma matéria como qualquer outra e ela é importante para nós aprendermos o conceito de existência, existencialismo, tá? E a filosofia é uma das únicas matérias que nos permite usar uma pedagogia progressista, tá? Porque as demais deve-se usar uma pedagogia conservadora, mais liberal ou tecnicista. Essa aqui permite ser progressista. Por quê? Todas as pedagogias progressistas são aquelas que elas interagem socialmente e abrem discussões. A filosofia só tem discussões, só tem retórica, né? E, e por isso nos permite ter vários olhares, tanto que a filosofia vai estudar várias ideias. Mas mesmo as ideias e ideologias, as pessoas não conseguem provar o que é uma ideia, uma ideologia. Existem as ideologias, mas como não é palpável, não é material, não consegue provar, beleza? Existe uma confusão na filosofia. Muitos dizem que surgiu na China, outros na Índia, outros até mesmo no Egito. É bastante confusão se ela surgiu no Egito ou na Grécia, mas de fato ela surgiu na Grécia, é mérito dos gregos, tá? Começou com Pitágoras. Bora lá? Então, essa aula aqui vamos definir o que é filosofia. Então, é uma aula bem teórica, a filosofia é bastante teórico, tá? A filosofia também serve para aquelas pessoas que querem trabalhar como críticos. Por exemplo, crítico de temas ideológicos, crítico que dá palestra, né? As pessoas que trabalham como críticos, de maneira geral. A filosofia não é uma disciplina exclusiva de escola. Lembrando que a nossa escola é baseada na ciência, e filosofia não é uma ciência, é uma arte, é uma falsa ciência. Mas a filosofia é para quem quer trabalhar como crítico. Por exemplo, assim, não só como professor ou escritor, mas crítico. Por exemplo, um crítico de cinema. Ele vai precisar ter conhecimentos filosóficos, conhecer as ideias que estão por trás dos filmes, as ideologias, para poder dar a sua opinião, criticar, analisar. Ele é um crítico, ele tem que conhecer, ele tem que ter base filosófica. Por exemplo, você vai fazer uma crítica sobre uma religião ou sobre uma obra de arte ou qualquer outra área, assim, uma crítica política. Você precisa conhecer filosofia para você ser crítico, para você dominar. Então é uma técnica, é uma arte, tá? Então a função dela é exatamente criticar, tá?
Então, o que é filosofia? A definição é amor pela sabedoria experimentada apenas pelo ser humano, consciente de sua própria ignorância, segundo autores clássicos, sentido original do termo atribuído ao filósofo grego Pitágoras. No platonismo, investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Tá? Essa aqui é uma definição geral que vocês acham até na internet, essa definição, tá? A filosofia é a arte que estuda as ciências, ou então é a arte que estuda as ideias e as ideologias, toda a metafísica, tudo que for espiritual, tudo que for ideológico, a filosofia estuda, tá? Mas ela é uma arte, uma técnica, não é ciência, tá? No passado o pessoal confundiu com ciência, mas nunca foi ciência, ok? Beleza? Vamos lá. Filosofia tem um símbolo, tá? Esse é o símbolo da filosofia. Eu achei interessante colocar essa imagem que o pessoal fez num tecido, né? Ficou legal. Mas enfim, é essa letra grega que tá, que simboliza a filosofia. Então, o que a filosofia estuda, já que ela não é uma ciência? Ela estuda a sabedoria, a própria ciência, o próprio conhecimento. Alguns dizem que ela é a ciência do conhecimento. Só que como ela é uma falsa ciência, ela é uma pseudociência. Ou seja, ela é falsa. Tá? Então, para ela ser verdadeira, você tem que definir ela como arte. Ela é uma arte, é um conjunto de técnicas que estuda a metafísica, os planos espirituais, as ideologias, ela faz crítica de valores, ela auxilia de maneira crítica, ela auxilia a ciência, tá? Ela dá bases também, tanto para as religiões quanto ciência, tá? Então, ela como arte é verdadeira, como ciência é falsa, tá? Pois veja, nós temos que levar isso a sério, porque as pessoas vangloriam muito a filosofia em detrimento das outras coisas, né? Por falta de conhecimento. A filosofia, muitas vezes, ela é colocada num patamar muito alto, porque as pessoas que falam filosofia usam da retórica, da eloquência, falam bem, bonito, mas e a utilidade dela, entendeu? Falta a utilidade. Ela só vai ser útil para as pessoas que trabalham como críticos. Do contrário, não vai ter utilidade, tá? Mas ela está presente em vários cursos, disciplinas e profissões. Bom, vamos lá. Bom, o criador da filosofia é o Pitágoras, que é esse matemático aqui, tá? Ele está carregando uma pirâmide na mão porque ele foi até o Egito estudar as bases da pirâmide. Ele que fez teorias sobre os triângulos, tá? Então ele é o criador da filosofia. Muitas pessoas confundem, mas, como eu falei, dizem, por exemplo, que a filosofia surgiu na China. Alguns dizem que surgiu na Índia. Né? Tem algumas pessoas que falam que budismo é filosofia. Não, o budismo não é uma filosofia. Dentro do budismo existe filosofia, como, por exemplo, dentro do cristianismo existe filosofia. Existe filosofia cristã, filosofia budista, filosofia judaica e assim por diante. Né? Mas, por exemplo, o budismo é uma religião na qual Buda fica acima dos deuses e Buda não é um messias. Buda é um príncipe que se converteu, né? Criou o budismo e na religião deles o Buda está acima dos deuses. Então são deuses no plural e o Buda está acima. E no budismo permite-se ter outras religiões junto também, tá? Ela não é presa a você só pode ter uma religião. Não. Mas dentro do budismo tem filosofia. Agora nós estamos tratando do tema filosofia. Então a filosofia, vocês vão ver várias pessoas falando de maneira grandiosa, com requinte de palavras, falando bonito. Por quê? Porque a filosofia usa retórica. Retórica é a arte de falar. E a mesma coisa que os políticos fazem, propaganda. Eles usam retórica. Não tem nada de útil, mas as palavras são bonitinhas e as pessoas gostam. É uma forma de chamar atenção, tá? Vamos agora a alguns filósofos. Esse filósofo aqui é da Suécia, tá? Ele se chama René Descartes. Ele é responsável por criar o plano cartesiano, que nós conhecemos como eixo X, eixo Y, primeira dimensão, segunda dimensão, certo? Que as pessoas usam muito em matemática também, tá? Então, o René Descartes ele influenciou bastante também a área da filosofia, essa arte milenar.
Para Descartes, a filosofia significa o estudo da sabedoria, a qual não é somente a prudência, mas o perfeito conhecimento de todas as coisas possíveis ao ser humano, tanto para a conduta de sua vida quanto para a conservação de sua saúde e para a invenção de todas as artes. Tá? Viu como eu falei para vocês? Vocês viram, perceberam? Que ele fala que é invenção de todas as artes. Está se referindo à filosofia como técnica, estudo da sabedoria. Ou seja, as técnicas que tentam interpretar o conhecimento, a sabedoria, tá? Lembrando que sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra, informação é outra, dado é outra coisa. Ok? Continuando, vamos ver um outro filósofo. O britânico Hobbes. Não sei se é assim que pronuncia Hobbes, eu acho que é assim. Para Hobbes, a filosofia é o conhecimento causal e a utilização desse conhecimento em benefício da humanidade. Tudo que é humano está relacionado à filosofia, tá? Porque a filosofia estuda temas também, além de ideologias, os humanos têm ideologia, todas as pessoas têm alguma ideologia, indireta ou diretamente, e a filosofia também trabalha com temas espirituais. Sabe aquelas coisas que acontecem na nossa vida que não tem explicação? Coisas espirituais, planos, dimensões, coisas além da física? Então a filosofia estuda. Tá? E exatamente por ela estudar isso, ela é considerada uma arte, não uma ciência, porque ela não consegue provar. Tá? Por mais que tenha muitas pessoas que fazem faculdade de filosofia, tenha TCC, estudo, não consegue provar, só fica nas teorias. Tá? E temos o alemão, tá? Immanuel Kant. Muitas pessoas confundem ele com o francês, mas ele é alemão, tá? Ele é da região da Alemanha, antiga Prússia, tá? Então, para o Immanuel Kant, também ele vai dar uma definição do conceito de filosofia, tá? Temos vários autores, mas vou citar apenas esses por enquanto. Para Kant, o conhecimento cósmico, o conceito cósmico de filosofia, que interessa necessariamente a todos os humanos, é o de ciência da relação do conhecimento, a finalidade essencial da razão humana, tá? Então, sim, dentro da filosofia existe o estudo da razão humana, que, novamente, na nossa atual condição, nós não conseguimos provar muitas coisas, mas com as novas ciências que estão aí, como a neurociência, talvez a gente consiga um dia provar que a filosofia é ciência, mas atualmente não conseguimos, tá? Então, vamos lá. Para quem gosta de temáticas espirituais, recomendo ler filosofia, tá? E seria bom que as pessoas entendessem a filosofia, porque muitas pessoas brigam por causa de ideologia e não respeitam os outros justamente por causa do exagero, do fanatismo. E a filosofia vai explicar isso, tá? Vamos lá. Metafísica. Então, a metafísica é um dos temas que a filosofia trabalha. A cosmologia, a cosmogonia. Só que, vamos lá. A metafísica é uma coisa que não é matéria, ou seja, não é palpável, não é material. É algo que vai além da matéria, que pode ser ou não espiritual, mas não é material. Então não tem um símbolo, não tem uma imagem que simbolize isso. Nós usamos invenções que fazemos para representar, mas não tem. Tipo, isso aqui, se você olhar essa imagem, não significa nada. Nem para mim, nem para vocês, mas é uma imagem de metafísica. Ou seja, a metafísica não tem um símbolo, é algo espiritual, não tem matéria, não tem como você palpar, não tem como você ver, tocar. Ok? Então tudo fica teorias. Mas vamos lá. Que nem eu falei, ó, metafísica, ó. Filosofia é uma falsa ciência, é uma pseudociência, é uma arte, não é uma ciência. Sempre foi arte, tá? Ela entra no mesmo grupo, por exemplo, das artes plásticas e da astrologia. A astrologia é uma falsa ciência, tá? Estou dando um exemplo da astrologia aqui porque acredito eu que fica mais fácil para vocês. A astrologia, criançada, pai e mãe que está assistindo aqui, astrologia, para quem não sabe, são os signos. Sabe o horóscopo que vocês veem diário do zodíaco? É isso aí, tá? Ok? Então é uma falsa ciência, uma pseudociência. Ela entra no mesmo grupo, tá? Tudo que a ciência não consegue provar, a filosofia estuda. Como eu falei, tudo que é espiritual, tudo que não consegue provar, ela estuda. Temas, por exemplo, como espiritualidade, alma, dimensões. Vocês vão ver que a filosofia divide a alma em três partes: a alma animal, a alma passional, a alma racional. Ela estuda a metafísica, tudo que vai além da física, ou seja, essas vibrações que as pessoas falam do plano espiritual, além da matéria. Ideologias, tá? Ela também estuda ideologias. Ideologia é o estudo de ideias ou estudo de comportamentos, de técnicas que conduzem os comportamentos, tá?
A ideologia tem a função de controlar as pessoas, controle, tá? E mundo espiritual. A filosofia é uma arte, não é ciência, não tem fundamento científico, só teorias racionais. Mas por que a filosofia é tão valorizada então? Justamente por isso, porque ela é crítica. Ela influencia todas as áreas, todas as profissões, tudo. Porque por mais que ela seja uma arte, ela é uma arte que foi muito bem feita, bem estruturada, e com isso ela consegue auxiliar todas as demais áreas. Tá? Por isso que as pessoas valorizam, ainda mais pela eloquência. Infelizmente, o ser humano valoriza as coisas pela eloquência. Ah, falou bonitinho, então eu vou lá votar no cara. Não é assim que funciona a vida. Ah, falou bonitinho, então a pessoa é legal. Não, não é assim que funciona. Não adianta nada a pessoa falar bonito se a pessoa não presta. Tá? Então, a eloquência é uma das coisas que a filosofia usa, mas tem que ser usado com cuidado. Não adianta falar bonito se a população não entender o que você falou também. Nem os seus alunos, ok? Tem que usar com discernimento. Para quem gosta de temas espirituais, recomendo ler Filosofia. Filosofia vai trabalhar com isso. E para quem gosta, por exemplo, não só de temas espirituais, né? Que quer entender as ideologias, tudo, também recomendo estudar filosofia. Mas, por exemplo, para quem é pastor de igreja, padre, quem é monge, enfim, sei lá, rabino, né, espírita, quem gosta de coisas assim espirituais, até mesmo quem é astrólogo, nessas outras áreas aí, recomendo ler a filosofia, porque a filosofia trabalha com temáticas espirituais. Até para um psicólogo é interessante estudar filosofia, porque o psicólogo estuda a mente humana, né? Ele estuda as nossas emoções, nosso lado emocional, nossa alma, né? Nossa psique. E a filosofia também estuda essa área também, ok? Então é até interessante. A filosofia, em geral, é quase tudo especulação. Como eu falei, como não tem provas, são especulações. São ideias, ok? Bom, e já estamos acabando nossa aula, tá? É uma aula introdutória, tá? Então, tudo que for além da matéria, a filosofia vai trabalhar, tá? E eu acho que é isso, tá? Então, essa é a nossa primeira aula, uma introdução. Eu espero ter ajudado vocês, que vocês pensem bastante, pratiquem bastante, estudem bastante. E é isso, espero ter ajudado. Vamos ficar por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. É isso aí. Valeu, falou!